Salve! A gente vai ter uma aula expressa hoje, uma aula meio rápida, porque o conteúdo, embora seja importante, ele não é muito extenso. Então a gente vai falar sobre strings hoje. Strings é o tipo de dado não primitivo, ou seja, ele é um tipo de dado que não foi original na primeira versão de Java, mas que ao longo do tempo foi criado e incorporado na linguagem Java. E ele serve para trabalhar com texto. Então, tanto a criação, concatenação, conversão de strings, extração de caracteres, comparação, igualdade, modificação, isso que a gente vai acabar vendo hoje. Então, ela nada mais é do que uma sequência de caracteres, uma string, poderia ter se encarado como um vetor de caracteres, um array. A próxima videoaula de Java aqui vai ser só sobre arrays, mas não só de strings, arrays de qualquer tipo. E tem uma série de métodos que a gente pode usar a partir da própria string para manipular ela. Então, aqui um exemplo de criação, como a gente pode criar. Então, a gente pode inicialmente, antes de existir o tipo string, a gente pode usar um vetor de caracteres, que nem no primeiro exemplo ali. Então, o caractere A está na primeira posição, na posição 0, o B na 1 e o C na 3, na 2, desculpa. Ou fazer o que é mais simples hoje em dia, que é criar uma variável, eu chamei de t, que é do tipo string, e já inicializar com conteúdo. Aí notem que tem uma diferença entre aspas duplas e aspas simples. Então, no primeiro caso ali, no primeiro exemplo, a gente estava usando aspas simples para caracteres únicos, e aqui, como é uma cadeia de caracteres, a gente usa aspas duplas, mesmo que vai armazenar uma só. A gente tem uma função chamada length, que retorna o tamanho, o número de caracteres que eu tenho. Então, no exemplo ali de baixo, o que vai ser escrito na tela, no println, é o número 3. Eu tenho 3 caracteres, A, B e C. Aqui a gente está usando a concatenação entre um texto e uma variável e um outro texto. Então, a gente vai acabar unindo ele tem, que é um texto, o conteúdo da variabilidade, que é o inteiro, que é 24, e o texto anos de idade, e no final da história ele vai mostrar isso na tela. Esse outro exemplo, eu estou calculando uma média e estou mostrando na tela o conteúdo dessa média junto com algum texto. Então é isso que vai aparecer. Notem que eu estou concatenando uma exclamação no final, então ela precisa estar entre aspas duplas também. A gente pode acessar algum caractere que está em uma determinada posição através do método charette. Se eu quiser obter uma quantidade diferente de 1, ou seja, eu quero obter uma parte da string, eu posso usar o método getChars também. Ele vai retornar um vetor de caracteres. E aqui, muito importante, quando a gente vai comparar inteiros, float, double, int, inteiros ou número em ponto flutuante, a gente usa o igual, né? Para comparar, ou diferente, que é a exclamação igual. Quando a gente está trabalhando com strings, e futuramente vocês vão ver quando a gente começar a mexer com orientação a objetos, que qualquer objeto que a gente quer comparar, que é o caso da string também, a gente precisa usar o método equals. Então ali eu tenho uma string chamada s1, que tem o conteúdo eu, tenho uma string chamada s2, que tem o conteúdo nosso, e se eu quero comparar se o conteúdo das duas é igual, eu tenho que fazer s1, eu tenho que pegar uma delas, então eu peguei o s1, e dentro do s1 ela tem um método que toda string tem, que é o método equals. O que esse método equals precisa receber como parâmetro de entrada? Nesse caso eu passei o s2, então ele precisa receber uma outra string. Então ele está comparando o conteúdo de S1 com S2. Se for verdadeiro, se o equals retornar true, significa que ele vai escrever são iguais. Mas nesse caso vai dar falso. Então a gente vai escrever na prática são diferentes. A gente poderia negar também esse equals, botando uma exclamação antes do S1. Aí ele entraria no if e não no else. E outro método que a gente pode usar, que é uma variação do equals, que é o equals ignore case. Aí ele não diferencia maiúsculos de minúsculos. No caso do equals normal, ele diferencia. Então, se eu tiver um eu com E minúsculo e um eu com E maiúsculo, eles são diferentes, usando o equals. E usando o equals ignore case, eles são iguais. Aqui um exemplo usando o equals e o equals ignore case. Então, a gente tem várias variações de hello, e no caso do S3 a gente tem alô. Primeiro teste, que é comparar S1 com S2 com equals, vai dar verdadeiro, porque elas são exatamente iguais, inclusive maiúsculas e minúsculas. Agora, por exemplo, quando a gente compara S1 com S4, no terceiro print, ele vai dar falso. Por quê? Porque
só a primeira letra que é realmente igual. As outras letras são diferentes, embora sejam a mesma letra, mas no código ASCII, o código por exemplo, do E maiúsculo e do E minúsculo são diferentes, então ele não vai funcionar. Agora, se a gente usar o equals ignore case para comparar o S1 e o S2, vai dar verdadeiro, que ele ignora maiúsculas e minúsculas. Então é só de novo, ressaltando que a gente não pode usar igual igual para comparar strings. Se a gente usar o igual igual, a gente está verificando se aquela string é o mesmo objeto em memória, que a gente não quer. Então a gente vai usar sempre o equals para strings. Tenho também esses dois métodos, que eu quero achar a posição onde ocorre a primeira ocorrência de um caractere ou de uma string, e uma substring, né, no caso. Ele vai me dar um inteiro com onde ocorre a posição dela. E o last index of, que me indica a última ocorrência do que eu estou pesquisando na string. Tem o método para recortar a minha string, que é o substring. Então, naquele caso ali, a gente está recortando até a posição 6. E se eu passar dois parâmetros, eu estou dizendo a posição inicial e a final. Então, no segundo exemplo, eu estou recortando do caractere da posição 3 até a posição 8. O replace, que é muito útil, a gente pode substituir com conteúdo por outro. Então, a gente pode usar ele tanto para caracteres, que nem nesse exemplo aqui, que eu estou substituindo o caractere L por W, todos, ou usar para texto mesmo. Então, eu posso pegar um texto e substituir uma palavra por outra e assim sucessivamente. Posso transformar um texto, uma string em letra minúscula com to lowercase, ele transforma todo o texto para minúscula. O to uppercase faz a mesma coisa, só que transforma para maiúscula. E o trim pode ser útil quando eu estou trabalhando com um formulário, por exemplo, que o usuário vai preencher, e aí ele preencheu com algum espaço antes ou algum espaço depois, o trim remove esses espaços que estão no início e no fim da minha string. Esse método pode ser útil, principalmente para quem gosta de trabalhar com um vetor de caracteres. Então, o toShare transforma uma string em um vetor de caracteres para que eu possa percorrer ela, fazer alguma operação em cima dela, comparar caractere a caractere. Então, nesse caso aqui a gente tem um exemplo, ó, este é o meu texto, esse é o conteúdo da string texto, e eu quero transformar ela para um vetor de caracteres, então eu chamo o toShare, armazeno esse vetor na variável vetor, e ali embaixo tem uma representação gráfica do que teria em memória dentro da variável vetor, ou seja, teria na posição 0 o E maiúsculo, na posição 1 o S minúsculo, e assim sucessivamente. Só uma observação que, por exemplo, na posição 4 eu tenho um caractere vazio, mas ele existe mesmo, ele representa um caractere também. Então eu sugiro, para quem quer exercitar, sugiro fazer alguns exercícios lá do URI sobre strings. Então esses três são bem legais. E se alguém tiver alguma questão sobre isso, pode mandar um e-mail que eu tento auxiliar.